Olá pessoal, hoje irei abordar o assunto TCE, trauma crânioencefálico na infância. As crianças são indivíduos em desenvolvimento e apresentam fragilidades e peculiaridades que as distinguem dos pacientes adultos, como por exemplo, a presença de uma estrutura óssea mais frágil na cabeça, e nas crianças mais novas a presença de fontanela, que é a região que a gente chama ali de moleira. Essas características do esqueleto, somados ao processo natural do desenvolvimento tanto do andar quanto do equilíbrio, tornam as crianças mais predispostas aos traumatismos, especialmente na cabeça, levando assim frequentemente à busca pelo atendimento médico. As estatísticas mostram que atinge mais frequentemente três grupos etários. O primeiro, de 0 a 4 anos, que é ocasionado principalmente pelas quedas. O segundo, de 14 aos 24, ocasionado aí por acidentes automobilísticos. E o terceiro, que seria acima dos 65 anos, que volta a ser a principal causa, a queda. Nem todo trauma na cabeça ele é importante o suficiente para a gente considerar como trauma crânioencefálico. A gente deve estar atento a alguns sinais e sintomas que a criança apresenta ali no momento da queda ou no momento do trauma, e que pode também, esses sinais e sintomas podem aparecer de horas, semanas a dias depois, como por exemplo, vômitos, dor de cabeça, perda da força, dificuldade para caminhar, alteração visual, confusão mental, desmaio, perda da consciência, deformidade na cabeça ou algum tipo de afundamento ali no crânio ou algum tipo de alteração neurológica nova. Quando algum desses sintomas ou sinais que eu falei estiverem presentes, o atendimento médico ele deve ser realizado com urgência para verificar se existe algum trauma crânioencefálico, sendo que o trauma crânioencefálico ele é uma doença complexa e ele pode ser classificado em três tipos: o leve, o moderado e o grave. O trauma crânioencefálico grave, ele é o que traz maior morbimortalidade. A criança, geralmente, ela é atendida já no hospital em processo comatoso, algumas vezes necessitando de abordagens cirúrgicas de emergência, como, por exemplo, a drenagem do hematoma, descomprimir o cérebro bem inchado, edemaciado. O traumatismo crânioencefálico moderado, ele inspira cuidados e monitorização contínua em ambiente hospitalar, de preferência e quando possível numa unidade de terapia intensiva, que seria numa UTI, pois esses pacientes eles podem evoluir para uma piora neurológica em alguns dias, algumas horas, e necessitar de uma cirurgia de emergência. Já o TCE leve, ele é o mais comum e, felizmente, é o que guarda menor morbimortalidade. No entanto, a gente precisa estar atento a esses sinais e sintomas que eu falei anteriormente, porque nesse caso é necessário procurar um atendimento médico. Uma dúvida frequente é em relação aos exames de imagem. Quando investigar, quando realizar o exame de imagem? O raio-x ele não é tão necessário, pois ele não nos traz muitas informações. A ressonância de crânio também é um exame, além de ser um exame que demanda tempo para realizar, não existe a ressonância em todos os locais de atendimento. Então, o melhor exame, o exame de escolha, é a tomografia de crânio. E apesar do risco relacionado à tomografia, que seria a utilização da radiação ionizante em crianças, ela está indicada em alguns casos que seguem alguns protocolos. Um dos casos, os protocolos atuais referem que crianças que têm trauma crânioencefálico abaixo de 2 anos, perda da consciência, vômito, algum tipo de mecanismo de trauma grave, como por exemplo uma ejeção do veículo, a criança que cai de uma altura relativamente grande, como por exemplo acima de 3 metros, tudo isso a gente tem que ficar atento em relação ao trauma, ao mecanismo do trauma. Além disso, dor de cabeça intensa que piora, amnésia do trauma, ou seja, não tem
uma memória em relação ao que aconteceu ali naquele período, um hematoma subigaleal, que é aquele famoso galo, porém na região posterior. Na região anterior, ele nem é considerado como um indicativo de realização de tomografia, tá? Além disso, uma suspeita de uma fratura de crânio, que tem dois sinais principais, que é o hematoma retroorbitário, como vocês podem ver na imagem, e o hematoma retromastoidal, que também é observado aí na imagem. Além disso, uma lesão cortocontusa no couro cabeludo, onde o paciente apresenta um sangramento muito intenso. O tratamento ele deve ser individualizado e baseado na clínica da criança. Claro que o melhor tratamento, sem dúvida, é a prevenção. Fique atento a esses sinais e sintomas e procure um especialista da área.